E no quadro Resumo Rápido de Direito Constitucional, hoje o tema é Poder Constituinte. Vamos fazer um resumo para você poder relembrar as principais categorias. Lembrando que qualquer dúvida estou à sua disposição lá no meu Instagram, o @marciliofé. Vamos começar então. Poder Constituinte é o poder de criar, alterar ou complementar normas constitucionais. Mas nós temos algumas categorias que regularmente são cobradas em prova. Prepara o print, olha aí na tela. Nós temos então a primeira divisão, que se constitui em poder constituinte originário e poder constituinte derivado, PCO e PCD. Poder constituinte originário é o poder de criar uma Constituição. Então, no caso da Constituição brasileira, ela foi criada em 5 de outubro de 88 e ali foi exercido o poder constituinte originário. Como ele é o poder de criar uma Constituição, ele é considerado como um poder inicial, um poder incondicionado e ilimitado, além de ser autônomo e permanente. De outro lado, nós temos o poder constituinte derivado, que é o poder de alterar ou complementar as normas constitucionais. E esse poder constituinte derivado é criado pelo originário. Por isso, ele é limitado, condicionado e de segundo grau. Ou seja, ele só pode ser exercido se atendidas as condições da Constituição Federal. E o poder constituinte derivado, PCD, se divide em 3 espécies: revisor, reformador e decorrente. Comentando rapidamente, o poder constituinte derivado revisor está no artigo 3º do ADCT. Foi uma revisão constitucional que ocorreu após 5 anos a edição da Constituição de 88. Depois de 5 anos, houve uma revisão da nossa Constituição e essa norma do artigo 3º do ADCT não se aplica mais. Por isso, falamos que o poder constituinte derivado revisor do artigo 3º do ADCT é uma norma constitucional de eficácia exaurida. Hoje não tem mais aplicação, mas é claro, pode ser cobrado em prova. Nós temos também o poder constituinte derivado reformador, que é o poder de editar emendas constitucionais, artigo 60 da Constituição. Esse sim existe. A nossa Constituição prevê a possibilidade de edição de emenda constitucional pelo quórum de 3522. 3522. 3/5 nas duas casas em 2 turnos. Lembre-se, o poder constituinte derivado é limitado, então devem ser observadas algumas limitações. Limitações formais, o quórum, como eu falei, 3522. Limitações materiais são as cláusulas pétreas, algumas matérias não podem ser abolidas do texto constitucional. E limitações circunstanciais, emendas constitucionais não podem ser editadas durante a vigência de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal. Nós temos também o poder constituinte derivado decorrente, lá do artigo 65 da Constituição. O decorrente é o poder dos Estados-membros de editarem suas constituições estaduais. Cada estado da Federação Brasileira possui uma Constituição. Então temos Constituição do Estado de Goiás, Constituição do Estado de São Paulo, Constituição do Estado de Pernambuco. Quando um ente federativo edita essa Constituição estadual, ele estará no exercício do poder constituinte derivado decorrente, que deve observar, é claro, a Constituição Federal. Sim, a Constituição de um Estado deve obediência à Constituição Federal sob pena de declaração de inconstitucionalidade. Inclusive, nós temos 3 princípios que devem ser obedecidos pelo poder constituinte derivado decorrente, esse poder dos estados de editarem constituições estaduais. Temos os princípios constitucionais sensíveis, do artigo 34, inciso 7, que permitem intervenção federal. Temos os princípios constitucionais extensíveis, que são as normas da Constituição que se aplicam aos estados por simetria, como as normas de processo legislativo. E temos também os princípios constitucionais estabelecidos, que são as normas da Constituição Federal que devem ser observadas na Constituição Estadual, e que já estão dispostas sobre os estados. São normas de reprodução obrigatória. Mas aqui, um último ponto importante para você ter cuidado. Diferencie, para fins de prova, o que a gente chama de poder constituinte difuso de poder constituinte reformador. Marcílio, qual a diferença? O poder constituinte difuso
é o poder de alterar o sentido da norma sem modificar o texto. Então, no poder constituinte derivado considerado como difuso, a gente altera o sentido da norma. A norma permanece a mesma, mas o sentido muda. Agora, no poder constituinte reformador, o que a gente altera é o texto. Também há uma diferença quanto, inclusive, quem faz cada um. O poder constituinte difuso, que a alteração do sentido acontece por meio do poder judiciário como regra, através do que a gente chama de mutação constitucional, enquanto o reformador acontece por meio do poder legislativo, através da chamada emenda constitucional. Tudo bem, meus queridos? Então, normalmente, esse quadro é cobrado em prova. E aí, gostou? Deixe o seu like, o seu comentário e me segue no Instagram para mais dicas. Aqui no canal teremos outros resumos rápidos. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera!